Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Elaine Beltrán de Camargo e estamos dando início ao último painel do Mês da Mulher, a ASP, que é uma grande satisfação. E para fechar esse ciclo, não poderemos estar em melhores mãos para nos auxiliar neste momento tão desafiador que estamos atravessando. Hoje, nossa convidada é a advogada e coaching Maria Olívia Machado. Todos nós sabemos que o empreendedorismo nos dias atuais não é somente uma qualidade desejável para uma nova profissão, para a nossa profissão, mas é um requisito para a nossa própria sobrevivência. Quando falamos da advocacia de contencioso, verificamos que a pandemia acelerou a digitalização dos processos e, de uma hora para outra, nos obrigou a estarmos no mundo digital. Sabendo que mais de 90% dos advogados e advogadas pertencem a pequenos escritórios, o que agravou tanto a parte financeira como outras tantos obstáculos com a pandemia, nós nos socorremos hoje da doutora Marília Olívia Machado, que vai falar sobre empreendedorismo no mundo em transformação. A doutora Olívia é advogada, coach e mentora há 10 anos. Ela é mestre em Direito pela PUC, presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB São Paulo, professora MBA em Gestão Jurídica e pós-graduação em Coaching Jurídico, palestrante e coautora do livro As Práticas Organizacionais de Diversidade e Inclusão, Centro da América Latina. É com muita alegria que passo a palavra à nossa convidada. Gente, boa tarde, uma honra imensa. Obrigada, ASP, mais uma vez aí pela confiança, pelo convite. Obrigada, Elaine, pela recepção, sempre tão carinhosa da instituição. Milena aí pelos convites e pelas trocas também tão fantásticas. É uma honra estar aqui, mais ainda fechando esse mês da mulher da ASP, uma responsabilidade, né? Assim que a gente entra na palestra para poder fechar aí alto estilo, né? Então é uma alegria. Esse mês da mulher acaba hoje, mas vale a pena dizer aqui que a ASP está aí com uma série de iniciativas bastante admiráveis para a advocacia, para ajudar nesse sentido do desenvolvimento aí do advogado, nesse universo que a gente vai explorar e vai falar aqui um pouco mais hoje. Então, continuem seguindo, entrando no próprio canal do YouTube, na ASPFlix, aí, que tem todos esses conteúdos, todos esses materiais. Boa tarde a todos que estão aqui. É uma honra estar com vocês e vamos aí falar sobre esse tema, que é um tema desafiador para muitos e com uma compreensão, né, muitas vezes um tanto quanto não tão correta desse tema empreendedorismo, o que leva muitos a se perguntarem como se comportar nesse mundo de hoje, quando a gente fala aí desse termo nesse sentido. Então, em primeiro lugar aqui, né, trazendo rapidamente, como a Elaine me apresentou, advogada, coach mentora jurídica, trabalho nesse universo de coach mentoria jurídica há 10 anos, e o meu objetivo aqui, sem muitas delongas entrando no tema, é justamente trazer para o advogado essa visão que a faculdade de Direito não ensina, mas que o mercado não perdoa, que o mercado exige de uma forma tão veemente esse tipo de mudança. Então, assim, acho que o primeiro ponto é a gente ver esse cenário atual. Eu acho que e por que eu trago, né, esse quanto tempo, que foi uma imagem feita pela Tracto, né, tradução e tudo mais, quanto tempo cada produto levou para alcançar 50 milhões de usuários no mundo, né? Então, o avião levou aí 64 anos, o automóvel 62, o telefone 50, a eletricidade 46, e aí você vai tendo tantos outros, né? Cartão de crédito, televisão, caixa eletrônica, computador, celular, internet, Facebook e chat, e a gente tem aí o Pokémon Go, que foi 19 dias, e cada vez mais essa aceleração é maior e maior e maior.
E por conta disso, não tem muito jeito, à exceção da gente se adaptar. Eu tenho visto uma dificuldade muito grande da advocacia entrar nesse século XXI. Eu tenho uma sensação de que as coisas vêm mudando, né? Essa aceleração que é compreendida do ponto de vista racional por muitos, até porque a gente acaba vendo, ela é evitada do ponto de vista de ação, por medo, pelo fato do advogado ainda estudar em escolas que atuam com uma mentalidade aí do século passado e assim do início do século passado, quando a gente está falando de realidades completamente diferentes, que a gente tem carros autônomos entrando por aí, né? A questão de óculos conectados, né? Não sei aqui quem conhece o HoloLens da Microsoft, que é muito interessante olhar, conhecer um pouco mais, impressora 3D, internet das coisas, o IT que está entrando tão forte, né? Que é essa questão da internet das coisas, que você tem Alexa e você fala o nome dela e ela responde. Siri aqui eu não quero, né, nem falar muito, porque minha Siri, ela volta e meia, ela resolve fazer parte das minhas palestras, ela aparece nas minhas aulas, é uma loucura, né? Porque eu falo, aí o computador entra, o celular entra, é ótimo, né? Então, smartphones aí podendo ser implantados na pele, essa internet para 80% da população mundial. E aí eu vejo dentro disso uma pergunta, né, muito clara, e que traz medo para a advocacia, é se a advocacia vai ser substituída pela tecnologia. E, na verdade, eu acabo vendo que nesse mundo a gente nem vai para um caminho de distopia, que é você pegar toda essa questão da tecnologia e da inteligência artificial e tudo mais e engolir a profissão da advocacia, como também não vejo um lado da utopia, né, que assim vai ser aqueles filmes, né, que há uma relação mais fantástica e mais linda e mais, né, contos de fadas assim entre os seres humanos e a tecnologia. O que eu vejo é um mundo de protopia, que é essa convivência. A gente não pode esquecer que somos nós humanos aí que estamos interferindo nessa criação da tecnologia. Acho que a ética é um dos grandes conceitos no mundo de hoje, a transparência e essa ética, e aí a gente vê até a questão da LGPD entrando para lidar com essas relações da tecnologia, os dados sendo protegidos, porque dentro da ética, como cada país é um tanto quanto diferente nessa cultura, nessa visão do mundo, é até meio difícil a gente fazer esse alinhamento, né, em relação a isso. Agora, definitivamente, o advogado ele precisa se atualizar, né? Não dá para ele ficar para trás, sem entrar no século XXI, que está acelerando cada vez mais, achando que ele vai, de fato, ser um profissional valorizado pelo mercado, e isso me faz ver, muitas vezes, clientes com os quais eu atuo que chegam para mim desesperados, muitas vezes desalentados em relação à advocacia, em relação ao mercado, não por falta de espaço, mas por uma falta de saber como se posicionar no mundo de hoje para acompanhar esse cenário em transformação que é simplesmente imparável, né? Assim como o universo ele acelera cada vez mais para essa expansão, a mesma coisa está acontecendo com a tecnologia, está acontecendo com o mercado, está acontecendo com o consumidor, está acontecendo com as exigências que aparecem nesse sentido de um consumidor cada vez mais orientado, com mais conhecimento, com mais pesquisa, que o advogado não pode ser aquela pessoa que responde perguntas simples que você vai ali no Google para ele realmente ser valorizado. Às vezes, para uma pessoa que não conhece o lado jurídico, pode até agregar valor no primeiro momento. Mas quando você fala de uma advocacia realmente diferenciada, uma advocacia que você vai para um outro patamar, você tem que pensar de uma forma muito mais estratégica, que é para isso que o advogado, hoje em dia, ele serve nessa prestação dos serviços jurídicos. Então, dentro desse cenário, a gente tem um mundo acelerando numa escala cada vez maior, ficando cada vez mais digitalizado. Acho que todas essas mudanças que aconteceram aí em um ano, né? Agora a gente fez um ano e pouquinho aí de pandemia,
foram muito grandes, então você vê essa mudança na questão da medicina, que falavam da telemedicina que não era possível e de repente foi implantada, essa questão dos tribunais, das audiências online, desse uso massivo, né, de Zoom, de Google Meeting, de tantas outras plataformas, Skype, para a gente se comunicar, e claro, tudo isso muito baseado em dados. Quem não olha para os números, quem não olha para os dados, quem evita, né, checar essa verdade do que a matemática traz, porque o interessante dos dados é que eles, de fato, trazem ali uma realidade, que se a gente não olha para isso, a gente acaba se perdendo, e esse é um aspecto que a advocacia vem mudando, e para quem está entrando no mundo, abraçando essas transformações que estão ocorrendo, vão saindo na frente. Né? Você gostar da novidade, você gostar daquilo que está surgindo é super importante para você compreender. Se você quer lidar melhor com esse cenário da tecnologia, é importante que você não negue, é importante que você não tenha medo, porque a tecnologia não é feita para causar medo. É claro que muitas vezes traz um certo desconforto nessa questão de você ter que lidar com coisas novas que de repente você não está acostumado, e muitas vezes você só vai buscar usar aquilo que de fato é necessário, absolutamente necessário no dia a dia, mas existem aí uma série de ferramentas que, quando o advogado se propõe a conhecer, e que no mundo de hoje, gente, ele precisa ir atrás disso, ele acaba de fato saindo na frente. Então, essa cabeça, esse ser empreendedor nesse mundo em transformação, é você começar a compreender como você pode gerar mais valor para o mercado, né? A carreira é sobre servidão, a carreira é sobre como você leva essa transformação, como você resolve as necessidades do outro. Quanto mais você mostra para o mercado que você é capaz de resolver problemas ou de realizar desejos, né? Atender vontades das pessoas que são necessárias para aquilo que elas acreditam que é importante para a vida delas, mas o seu valor é aí, né? Ele cresce, ele é mais escalável. O empreendedorismo está na linha de você ser capaz de mudar, de se adaptar. A gente vê muita gente negando, como eu disse, essa mudança, negando essa adaptação, se comportando de uma forma antiga, até porque esse conhecimento não é levado nas escolas, nas universidades, mas ele está aí disponível, né, para muitos de nós, quase todos nós, especialmente quando eu estou falando para um universo de advogados. Então, disponível nas redes, disponível em eventos como esse, disponível em redes sociais, em profissionais que trazem esse tipo de informação para abrir a cabeça de vocês. O empreendedorismo é encontrar oportunidades, né? Como é que eu posso me diferenciar nesse mercado jurídico? E eu vejo muitos advogados ainda focado num posicionamento de atender todos os tipos de mercado. E quando você fala dessa questão da construção de uma marca pessoal, que os que acompanham o meu trabalho sabem o que eu abordo tanto isso, né? Você encontrar oportunidades em áreas do direito aí que estão sendo muito pouco exploradas, porque todo mundo está se posicionando da mesma forma. Ah, Olívia, eu faço direito empresarial. Nossa, então você atende o agro, você atende o setor financeiro, você atende o mercado de energia, você atende o mercado de banco, você atende varejo. Não dá para entender tudo de tudo, é uma loucura, né? Entrar em ação, o empreendedor é aquela pessoa que é fazedora, não é aquela pessoa que só fica pensando o tempo inteiro e nunca entra em ação, buscando certezas de que vai dar certo. Certeza aonde nesse mundo de hoje, cara pálida, né? Então é explorar, ter a capacidade de ir atrás, coragem nesse sentido, não ser temerário, mas ser corajoso para explorar, para conhecer e arriscar, até porque na vida de hoje, se a gente não arrisca, a gente está se arriscando a perder essa vida. Então, é muito importante esse mindset para levar à inovação. Inovar, gente, é gerar valor. No mundo de hoje, você precisa compreender esse conceito de inovação de uma forma mais ampla. As pessoas, muitas vezes, tendem a achar que inovar é, primeiro,
você criar ali o foguete que vai para Marte, né? Você trabalhar com Elon Musk aí nesse sentido, só isso que é inovação, o que na realidade não é, né? As pessoas muitas vezes tendem a crer que para inovar você precisa gastar uma quantidade de dinheiro absurda, quando na verdade não é. Inovação é você criar, dentro de um cenário de hoje, que está sempre em mudança, soluções que levam transformações necessárias, seja para o teu público, seja para os seus colaboradores, para os seus clientes internos, se você trabalha no departamento jurídico, para as áreas, para as pessoas que trabalham com você, se você é líder nesse sentido de um time, de uma equipe, você inovar nesse sentido e inovar também nessa questão da tecnologia, né? Como que você olha para o mercado de forma que você pode resolver problemas de uma forma mais fácil, que agregue valor, que eleve a experiência das pessoas como um todo. Então, quando a gente lida com essas diversas gerações que estão juntas no mercado de trabalho, quando você inova, você compreende como essas gerações podem lidar uma com as outras, né? Quando você fala de uma geração Y aí que vem com essa linha de propósito, que vem com essa linha de entender para o que eu trabalho, e que para muitos acabam sendo uma geração de mimimi, né? Uma geração que tem uma mudança de personalidade, tem uma mudança de conceito, tem uma mudança de como ver o mundo, é você ter a empatia de compreender isso e como agregar valor. Uma geração Z que vem com essa alta flexibilidade, essa necessidade de repente, você trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Quando você fala dessa questão de home office, atualmente já estão surgindo até resorts, né? Resort offices, né? Que você pode ali alugar quartos, né, para você ficar ali trabalhando, porque está dentro aí desse conceito de inovação. O que o mercado quer, o que o mercado precisa de você, e quando você conhece o seu cliente, quando você tem essa visão do que você quer entregar de valor e como você quer impactar, você é capaz de inovar e trazer esse diferencial. Então, nesse sentido, empreender é muito mais do que você abrir o próprio negócio. Empreender é uma maneira de agir. Como você se comporta hoje na vida. E, gente, é uma questão de metacompetência. Assim como na segunda-feira a gente falou aqui muito fortemente da gestão das emoções e da inteligência emocional, que dentro da inteligência emocional, um dos grandes pilares, talvez o maior pilar da inteligência emocional, sem sombra de dúvidas, é o autoconhecimento, porque a partir do momento que eu olho para mim, que eu sei quem eu sou, eu consigo impactar o mercado da melhor forma possível, sabendo o que eu quero, entendendo o que me faz feliz, o que não me faz, de que maneira eu me auto-saboto, de que maneira eu dou lá, né? Eu costumo brincar que a gente não precisa de inimigos na vida, porque a nossa capacidade de se auto-ferrar é tão grande que a gente não precisa desses inimigos. Então, esse autoconhecimento é muito importante para a gente, né, parar com essas questões de ficar se atrapalhando tanto quanto a gente se atrapalha, e o empreendedorismo também, que é essa série de competências que eu resolvi trazer, algumas aqui que eu acho muito importante, muito importantes, é uma questão de atitude. O empreendedor que não tem atitude, que não se mostra no mercado de uma maneira diferenciada, indo atrás, tendo esse lado protagonista, explorador, curioso, ele não vai para frente, e o mercado demanda isso, né? Não ficar mais à espera, buscar. Então, dentro desse contexto, em primeiro lugar, é você analisar o quanto você é resistente à mudança, o quanto você consegue lidar com isso de uma forma mais fácil. É natural que a gente prefira aquilo que é mais previsível, mais estável, mais seguro, faz parte do nosso modelo. Falei sobre o funcionamento do nosso cérebro, essa questão de neurociência, como o nosso cérebro é voltado para a preservação de energia na palestra da segunda-feira. Então, é natural que a gente tenha um pouco ali de pés atrás com a mudança, mas a mudança é a grande realidade do mundo de hoje. É o que a gente mais tem
se a gente tem uma segurança, né, uma premissa verdadeira, é de que a mudança vai acontecer. Então, costumo dizer que hoje em dia a gente tem duas certezas. Uma é ainda, né, que é a certeza da morte. Então, a gente ainda tem certeza que um dia a gente vai morrer. A outra certeza que a gente tem é da mudança. Talvez um dia essa certeza da morte caia por terra, né, porque a longevidade está aí acontecendo e tal, então a gente vem, né, mudando esse cenário. Então, você imagina hoje em dia que os tratamentos da medicina vêm evoluindo bastante, surgindo aí, né, meio que, entre aspas, chamam de vacina, mas não é bem uma vacina, né, para o Alzheimer, para ela, coisas desse tipo, né, que é aquela esclerose que o Stephen Hawking teve e tudo mais, que, né, gerou todo aquele estado que ele passou. Então, você está tendo tratamentos para esse tipo de coisa. Tratamento do câncer, por exemplo, vem evoluindo muito. E imagina que o caminhar disso para daqui a 20 anos, quando você pensa na tecnologia, a pessoa, por exemplo, está precisando de um transplante de algum órgão, simplesmente você capta algumas células daquele órgão que realmente vai falhar, que vai ter qualquer tipo de problema, tira e bota outro através do print, né? Do printar o órgão, de fazer aquele órgão e colocar na pessoa. Isso faz com que a longevidade aumente muito. Então, quando a gente pensa nesse cenário de carreira, a gente precisa compreender que a nossa vida adulta hoje em dia vai, pela longevidade, está aí dos 18 mais ou menos até os 88 anos de vida, que a tendência é aumentar, escalar nesse sentido. Então, você pega a média disso, você está falando aí 53 anos de idade. Né? Então, 53 anos de idade, olha a jornada longa que existe aí pela frente. Então, mudar é uma escolha que eu vejo coisas do tipo, até com redes sociais, que é um negócio que me impacta tanto do ponto de vista de trabalho, para o advogado ter uma presença digital, para ele mostrar, né, se mostrar para o mundo, as pessoas saberem que ele existe e ele possa mostrar o trabalho dele de uma forma que gere valor, né? Não de uma forma... Existe uma diferença que eu sempre falo entre a exposição e o exibicionismo. Então, mostrar de uma forma que você se exponha, que as pessoas possam conhecer, confiar no seu trabalho, confiar em você. E muitos, assim, né? Não gosto de redes sociais, não quero estar. Tem uma série de crenças negativas, né, e preconceitos em relação às redes sociais, sendo que você está ali perdendo uma série de oportunidades, porque você quer estar nesse lugar previsível, estável e seguro, sem desafiar aí as suas crenças. A questão da autoconfiança, não existe empreendedorismo, e eu estou falando aqui mentalidade empreendedora, tá? Se você não desenvolver a sua autoconfiança. Gente, a vida é assim, né? Se eu acredito que algo é possível, eu tenho grandes chances de que aquilo se realize, aquilo que se torne uma realidade. Se eu acredito que alguma coisa não é possível, naturalmente eu já estou ali botando o carimbo de que aquilo não vai dar certo. Então, no momento que você acredita que algo é impossível, isso se torna até uma questão de profecia autorrealizável. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. É quando a gente realmente acredita naquele cenário. É que nem um vendedor, né? Para o vendedor geralmente poder vender alguma coisa, ele precisa acreditar naquele produto. Se ele não acredita naquele produto, ele não consegue nem passar essa sensação para as pessoas de que aquele produto vale a pena. Então, se a gente não acredita que a gente pode, dificilmente a gente vai conquistar, a gente vai conseguir conquistar aquilo que a gente quer, né? E existem muito poucos problemas na vida que a gente não consegue solucionar com imaginação, com criatividade e com inovação, né? Existem pesquisas que mostram aí que para cada problema a gente tem mais ou menos 17 tipos de soluções encontráveis, e é por isso que o mundo aí está bombando tanto em startups, porque às vezes o óbvio não é tão fácil de se ver, e as startups vêm aí trazendo essas soluções óbvias, porque o óbvio muitas vezes tem que ser dito, muitas vezes o óbvio tem que ser implementado para ajudar as pessoas nesse sentido. Audácia, não dá para a gente se colocar numa posição tão medrosa sem essa capacidade de agir. O profissional que é empreendedor, ele não só é audacioso, como também ele é pragmático, ele olha o cenário e ele vai para frente, porque se o mundo está mudando o tempo inteiro, vocês concordam comigo que se a gente muda, se o mundo está mudando,
tem um monte de coisas acontecendo que a gente não conhecia, que não faz parte do nosso histórico. E, por conta disso, a gente está aprendendo o tempo inteiro, a gente está conhecendo novos cenários, novas tecnologias, novas culturas, novas formas de pensar, novas coisas que dão certo, que antes não davam, até pela própria tecnologia permitindo. Isso, e naturalmente, quando a gente testa, quando a gente faz, quando a gente vai lidar com isso, é natural que a gente erre e que, a partir daí, a gente vá aprendendo para ter acertos. E, gente, uma premissa básica: o futuro é incerto, a gente precisa parar de exigir essas certezas e passar aqui a compreender que o mundo é sobre probabilidade. Quando você compreende que o mundo é probabilidade, você tem uma capacidade de analisar melhor os cenários, mapear os riscos e, dentro disso, minimizar esses riscos. Agora, não existe vida sem risco, né? Se a gente quer uma vida sem risco, a gente está arriscando não viver, tá? Então, outra pergunta que as pessoas fazem de uma forma bastante constante é se empreender é sobre talento. E aqui tem uma frase que eu gosto muito que fala: o esforço supera o talento quando o talento não quer se esforçar, né? Então, hoje em dia, não é sobre uma questão de você ter perfil, de você nasceu com essa capacidade inata. É uma questão de desejo, é uma questão de vontade, é uma questão de você se qualificar dentro de atitudes que você precisa ter dentro do mercado que a gente tem, dentro desse cenário atual, com uma visão não de passado. O passado pode até trazer alguns aprendizados para a gente, mas que muitos não se aplicam ao cenário de hoje, né? Para que você possa construir. Então, quanto mais você se esforça, a gente precisa entender que o talento é força potencial. Então, imagina que eu tenho, por exemplo, um ouvido absoluto para música, né? E eu nunca sento para tocar qualquer instrumento. Então, eu nunca sento num piano, eu nunca pego um violão, eu nunca pego qualquer instrumento para poder usar esse talento que eu tenho, transformando essa energia potencial parada em energia cinética, energia de movimento, que faz ser o ponto forte. Por outro lado, quando você pega aquela pessoa que tem aquela vontade inerente de se transformar, de fazer, de acontecer, e ela começa a treinar, acho que os esportes, né, são fantásticos para mostrar essa espécie de superação das pessoas dentro de diversas dificuldades que você tem, para você conseguir ali chegar a atingir, né, o objetivo que você tem como atleta. Então, quando a gente quer, quando a gente se esforça, quando a gente se coloca com essa missão de nos melhorar, da gente se aprimorar para a gente poder atingir aquilo que a gente deseja, a gente é simplesmente imparável. E o empreendedorismo na carreira é sobre isso também, é você mapear aquilo que você precisa melhorar para que você possa entregar esse diferencial e se destacar no mercado de hoje. E aí, aquela questão que eu vejo demais no direito é se essas competências do passado são as competências do futuro. E aí eu trago a síndrome do guru, que, aliás, assim, tá, né? Você vê essa síndrome do guru hoje em dia, não só com espelhos de pessoas que viveram no passado de forma que tiveram sucesso lá atrás, e isso muitas vezes não é levado para o advogado, e por conta disso ele fica se espelhando nessas histórias do passado para construir esse presente, sendo que o mercado mudou. Então, isso não funciona mais. Eu acho que quando você fala de filosofia é muito interessante, quando você fala de espiritualidade tem muita coisa interessante, embora a ciência venha também, né, trazendo esse lado de comprovação, de felicidade, mostrando que o coração é um novo tipo de cérebro que a gente tem no nosso corpo, o intestino também, né? São 3 cérebros hoje em dia que a gente tem: o cérebro, o coração e o intestino, e isso vem mostrando e vem sendo quebrado pela ciência, mostrando uma nova forma da gente se comportar, da gente gerar emoções, do nosso corpo funcionar, tudo isso. Agora,
essa síndrome do guru que a gente vê de pessoas muitas vezes ensinando metodologias que não funcionam mais, ou na internet, né, essas promessas absurdas, né, de trago 500 clientes para sua conta em 2 horas, em 2 dias e tudo mais, e lidando com esse aspecto de bater no medo das pessoas, né, de ficar sem dinheiro no momento de crise e tudo mais, são coisas que a gente precisa se questionar, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque está cheio de guru no mercado, pessoas que você vê que muitas vezes não dão resultado, mas por falar algumas palavrinhas mágicas que não são necessariamente gatilhos mentais, é uma linha de viés inconsciente que a gente tem, porque isso acaba funcionando para uns e não para outros, então já começa daí, essa palavra gatilho mental, ela não existe da forma que é colocada, então se você vê alguma pessoa falando de gatilho mental, é bom você já desconfiar, né, porque é viés inconsciente, mas a partir daí, colocando certas coisas, mexendo com essa cabeça das pessoas e fazendo com que naturalmente elas optem por essas soluções que não trazem resultado, ou seja, acaba sendo uma espiral de que você quer ter o resultado, muitas vezes você está numa situação de medo e de certo desespero e angústia, você vai para uma busca nesse sentido, de pessoas que não conhecem esse mercado e colocam como verdades absolutas certas coisas que não funcionam, o que gera mais desespero ainda. Então, é importante a gente poder analisar esses cenários. Já já a gente vai falar mais sobre isso. E aí a gente entra naquilo que é mais do que necessário no mundo de hoje, que alguns falam de real skills, que está vindo esse novo termo aí do Seth Godin, né, que é um grande autor norte-americano que trabalha com essa área de desenvolvimento de competências e tudo mais. Eu já ouvi falar em core skills, eu já ouvi falar em human skills, né, e tudo mais, que são divididas nessas hard skills, soft skills, que é aquilo que a gente precisa analisar dentro do nosso cenário individual, tá? Por isso que a gente precisa entender o nosso contexto de carreira, porque quando eu montei essa palestra aqui para vocês, eu pensei em trazer algumas dessas skills que eu vejo como muito necessárias no mundo de hoje, mas que se eu fosse trazer todas essas skills necessárias, provavelmente a gente ia levar, né, muitas horas, e alguns seria um curso, na verdade, de todas as skills que são necessárias no mundo de hoje. Mas a gente precisa compreender aquelas que mais fazem sentido para a nossa carreira. Quando a gente se olha, quando a gente faz esse mapeamento, a gente vai se desenvolvendo aos poucos nesse sentido, porque a gente fala das hard skills, que para o advogado muitas vezes está ligado só à questão do direito, e hoje em dia o advogado que só entende de direito, ele não entende de nada. O advogado, ele precisa ir muito além disso. Ele precisa compreender esse universo de tecnologia que existe, né? Você pega uma associação, uma B2L, né, que é a Associação Brasileira de Legal Tax e Law Tax, que é um mercado que está assim, em muito crescimento no Brasil, vem se desenvolvendo bastante, que você tem todo um ecossistema. Se você entra ali na B2L, eles têm um quadrinho ali, você entra no site, vai ter ecossistema, você olha o ecossistema e você vê majoritariamente alguns tipos de soluções que eles trazem para uma automatização, e vou falar mais sobre isso depois, né, justamente para que essa tecnologia influencie nesse seu desenvolvimento dos seus negócios e na produtividade. E o conhecimento também de negócios. É importante que a gente olhe para o mercado, economia, o que está acontecendo do ponto de vista político, quais são as tendências quando a gente se dedica a certos mercados, se você se dedica a pessoas físicas, né? Como é que o mundo está funcionando em relação a essa cultura, quais são as mudanças que estão acontecendo, o que está tirando o sono dessas pessoas, essas mudanças na legislação, essas mudanças que vêm acontecendo em todos os cenários para que você leve soluções diferenciadas. Se a gente está falando de pessoas
jurídicas, quais são os mercados que você quer impactar, qual o mercado que você é capaz de se especializar. Me fazem muito a pergunta, Olivia, para eu ser um especialista, eu tenho que ter uma pós-graduação? Gente, existem áreas do mercado, existem posicionamentos que você adquire no mercado que nem pós-graduação para isso tem. Então, se você vai se especializar, você vai fazer uma advocacia para gamers. Você vai se especializar nisso. Então, imagina que é uma indústria crescendo violentamente, né? A indústria de games, de jogos, e você quer ser um advogado que vem estudando, aplicando todas as questões de direito empresarial, de direito civil, de propriedade intelectual, compreendendo esse mercado para ajudar, né, esse tipo de nicho exclusivo. Não existe uma pós-graduação de direito dos gamers. Eu acredito que não, eu nunca vi, pelo menos. Então, como é que você vai, né, se colocar como um especialista nessa linha de pós-graduação se esse curso não existe? Então, ser especialista, você não pode dizer que você é pós-graduado se você não tem pós-graduação. Agora, a questão de você se especializar é você focar num nicho de mercado e você realmente desenvolver aí todas essas hard skills necessárias para aquele mercado, para que você possa levar essas soluções diferenciadas. Se você atua, por exemplo, com o mercado de startup, né? Então, imagina que é um mercado de startup em que é necessário você entender algumas coisas de software, algumas coisas de programação e tal, você tem que lidar com essas competências, adquirir essas competências, a gente vai falar mais sobre isso para que você se torne um profissional diferenciado. Então, não é só sobre o direito. Para o advogado ter um posicionamento estratégico hoje em dia, que é o que se espera dele, e não simplesmente aquele profissional passivo que fica aqui atrás da mesa, atrás do computador, esperando alguém bater na porta ou ligar para buscar os serviços dele, mas é ele se posicionar para que ele possa mostrar para o mercado que ele tem soluções em relação àquele nicho, e é isso que faz ele ser diferenciado na advocacia. E as soft skills, que são as competências sociais e emocionais que você precisa ter justamente para aquele mercado que você vai impactar, que você vai lidar. É claro que algumas são básicas hoje em dia, que não dá para viver sem elas, então dentro disso a gente está falando dessa mentalidade empreendedora, a gente está falando do autoconhecimento, a inteligência emocional, assim, se realmente você não tiver inteligência emocional hoje no mercado, você acaba se afundando nesse sentido, cada vez menos o mercado tem tolerância a profissionais que não têm uma boa assertividade na comunicação, que não saibam liderar pessoas. A gente vem caminhando, embora a gente ainda veja vários exemplos não tão positivos nesse sentido, mas a gente vem caminhando para uma exigência cada vez maior no sentido de que esses profissionais se desenvolvam para eles terem um olhar para essa inteligência emocional, porque cada vez menos essa tolerância a esse tipo de pessoa existe no mercado, e a gente sabe que estão perdendo emprego mesmo, estão sendo demitidos, grandes corporações estão fazendo testes de inteligência emocional para grandes executivos, e que se eles mostram que eles não são bem desenvolvidos nessas competências, nem entram lá. Questão de integridade, questão de honestidade, questão de ética, tudo isso acaba entrando nessas soft skills, né? Coragem, que é fundamental você ter hoje em dia. Então, e algumas que eu vou segurar um pouquinho para a gente falar logo mais, para a gente para trazer esse lado empreendedor que a gente precisa na advocacia. Então, eu resolvi aqui escolher 4 grandes competências empreendedoras para poder desenvolver um pouco mais aqui com vocês hoje, que eu acho que realmente são fundamentais para o mercado de hoje, e que se a gente não tiver esse olhar para essas competências, porque dentro dessas competências você acaba englobando outras, você acaba, de fato, ficando para trás sem se atualizar no mercado. Então, a primeira delas aí que eu vou falar, as 4 são aqui rapidamente: o aprendizado contínuo, o pensamento crítico, a marca pessoal e a produtividade, que é essa questão aí de você saber lidar com esse recurso que é o mais importante da nossa vida, que é o tempo. Então, em primeiro lugar, o aprendizado contínuo. Gente, não dá para a gente viver no mundo que a gente, primeiro, não queira aprender o tempo inteiro, que a gente não venha questionar aí o quanto o nosso conhecimento vem até aqui. Existem
estudos mostrando que um médico, hoje em dia, a quantidade de informações que são geradas na medicina, tá? Como um todo por dia, para um médico compreender todo esse cenário, ele precisaria hoje estudar 29 anos, pela quantidade de informação no mundo que é gerada nova em relação a essa área do conhecimento. Então, é assim, é tanta mudança, é tanta informação, tanto conhecimento mesmo que é gerado, que enquanto a gente não conhece, para a gente é só informação, e quando a gente transforma essa informação em algo que a gente aprende, vira esse conhecimento. Então, a gente tem que mapear dentro desse cenário, daquilo que a gente precisa para a nossa carreira, aquilo que a gente compreende, que vai trazer um destaque, que vai trazer uma solução diferenciada para os nossos clientes, para o nosso mercado, quem quer que seja o nosso cliente, tá? Porque você pode falar, Olivia, eu trabalho no departamento jurídico, ótimo, né? Você tem os clientes internos, você tem que lidar com fornecedores, você tem que lidar com uma série de pessoas que esse aprendizado contínuo desse desenvolvimento frente àquele negócio, além do direito também, que você tem que continuar aprendendo, é fundamental, além das competências comportamentais que a cultura da empresa, daquela organização te exige, né, no mercado, para que você possa se desenvolver. Se você está num escritório de advocacia, você também precisa compreender aquilo que é necessário para você ir preenchendo esses gaps e se tornar um profissional diferenciado. Esse autodidatismo, eu vejo muito a reclamação. Só tomar um gole d'água, porque a gente fala pouco e a boca vai ficando seca, é uma loucura, mas enfim, então esse autodidatismo que você precisa começar a lidar com o seu conhecimento, você precisa começar a lidar com esse passo a passo do que eu preciso melhorar para ir atrás. Né? Ah, mas a faculdade de Direito não me ensinou. Tá errado? Tá. A gente vai mudar esse cenário amanhã? Não vai, não vai. Né? E aquilo que não tem remédio, remediado está. Para uma mudança que tem toda uma burocracia em relação a MEC, né? Ah, mas a gente tem aprendizados na escola, na faculdade de Direito, que não acompanham o mercado atual, não acompanham e não vão acompanhar, né? Mas hoje em dia a gente nunca teve tanta possibilidade de informação na internet para a gente poder ir atrás. Eu concordo com esse cenário das faculdades? Não, não concordo, mas não vai ser eu que vou mudar, não é a vontade de cada um de nós no primeiro momento que vai transformar, isso vai levar anos para ser mudado. Então, o que acontece? Você tem que buscar aquilo que você acredita dentro do objetivo que você tem de carreira. E já começa o ponto aí, né? Muitas pessoas não estabelecem objetivos. No mundo de tantas oportunidades que se tem, fica aquele medo de, mas se eu fizer uma escolha, eu vou acabar perdendo várias oportunidades. Gente, maturidade é entender que cada escolha é uma renúncia. Na vida é sempre assim, né? Quando você escolhe, por exemplo, casar com uma pessoa, se você tem um casamento monogâmico, você está abrindo mão aí de quase 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Que você poderia conhecer e casar. Nem todas são interessantes, naturalmente, nem todas estão ali dentro da questão de orientação sexual e tudo mais, mas você está abrindo mão de uma série de pessoas porque você fez a escolha por uma pessoa. Quando você escolheu o direito, a mesma coisa aconteceu. Você escolheu uma profissão. Olivia, mas eu posso mudar de carreira? Sem sombra de dúvida, pode. E você vai ter que lidar com esse autodidatismo para você poder crescer nesse sentido. E aprender a aprender. Aprender a aprender é uma das coisas mais deliciosas que existem, né? Uma vez eu fiz um curso no Coursera, que tem ali vários, que é o Learn How to Learn, que é o Aprendendo a Aprender, que é um curso que eu recomendo para vocês fazerem, porque você começa a compreender a sua forma de aprendizado. Porque se alguém te fala assim, você tem que desenvolver, por exemplo, suas competências de negociação, né? Então, veja, vai ter um curso e aí você faz aquela matéria das 8 às 11 e tudo mais, e, gente, das 8 às 11, você pode estar completamente sonolento, um exemplo, não é o melhor horário para você conseguir ali ter a melhor performance em relação a rendimento. Então, o aprender a aprender é você começar a se compreender para entender os melhores momentos que você tem de performance para o aprendizado. Que horas você gosta de assistir um vídeo e, de repente, pegar
mais essas informações, de ler um livro, e além do que, o aprender a aprender é compreender que existem várias formas de você aprender. Antigamente, assim, eu vejo demais ainda essa incitação à leitura, que veja, sou totalmente a favor, tá? Não estou dizendo que não. Vejo a incitação à leitura. Mas eu também vejo um monte de gente que traz o problema de, Olivia, eu não curto ler. Tá bom, você não curte ler? Quais são as formas que você gosta de adquirir aprendizagem? Ah, Olivia, o advogado tem que ler muito. Sim, aquilo que é necessário ele ler, ele pode ler. Agora, ele precisa ler e não tem discussão. Né? Aquilo que a gente faz na profissão não é só aquilo que a gente gosta, tem algumas coisas que a gente precisa, de fato, se adaptar. Agora, o aprender a aprender é você compreender o seguinte: pô, eu não gosto muito de ler o livro, eu prefiro escutar o livro no audiobook. Pegue o audiobook, escute. Ah, eu gosto muito do aprendizado audiovisual. Quando a gente fala de como o nosso cérebro aprende, a leitura, em termos de daquilo que a gente guarda de informação, está em 10%. Quando a gente fala de audiovisual, ou seja, você ver e ouvir, a gente vai para 50%. E o pulo, lógico, do gato da aprendizagem é quando você ensina. Por isso que passar conhecimento, quem guarda conhecimento no mundo de hoje, é assim, é de uma tolice sem fim. Porque, veja, se eu não pego conhecimento com você, eu vou procurar outra pessoa que me dê esse conhecimento. E se essa outra pessoa me der um conhecimento, eu vou confiar nessa pessoa. E eu confiando nessa pessoa, na hora que eu precisar do trabalho dela, é dela que eu vou atrás, né? Então, uma pessoa que é um mentor, uma pessoa que passa esse conteúdo, uma pessoa que ensina as pessoas dentro da necessidade que elas têm, de fato, elas se destacam. Por isso que livros são escritos, por isso que palestras são feitas, por isso que o conteúdo hoje em dia é rei quando a gente está falando de marketing, né? Porque tudo isso é ensinar. E quando a gente ensina, é a melhor forma de aprender. Então, nesse sentido, dentro do autodidatismo, é você compreender nessas mais diversas formas que até a experiência, você viver, né, situações, você viajar, você observar, né? A gente aprende demais, o ser humano, ele é um ser de observação. Imagina que você está sentado numa mesa que tem ali 15 tipos de talheres, né, pratos e copos, e você não sabe por onde começar. O que a gente faz nesse momento? Eu, pelo menos, né, se eu vivesse uma situação dessas, que eu particularmente devo ter vivido, mais nova, mas não me vem à cabeça, eu ficaria quietinha, né, fingindo que nada aconteceu, sorriso no rosto, né, e tal, para todo mundo vendo o que queria acontecer ali naquele momento, depois que o terceiro, porque o primeiro pode pegar o talher, pode fazer coisa errada, né? Não. A gente espera uns 3 ali fazer aquilo, considerando que tem mais pessoas na mesa, e a partir daí você começa também, dentro dessa observação, fazer a mesma coisa, né? Quando você vai no estádio, vai entrar no show, você olha, opa, para onde as pessoas estão indo aqui, para onde que eu vou? Então, a gente aprende muito mais com a atitude, com o exemplo das pessoas, do que, né, com palavra e tudo mais. Então, essa maneira de você compreender a tua linha de aprendizado faz com que você tenha muita exponencialidade. Eu, por exemplo, só trazendo aqui, né, um ponto de curiosidade, eu gosto muito de fazer exercício aprendendo alguma coisa, né, na hora que eu estou fazendo aeróbico. Então, se eu vou correr, a maior parte das pessoas, uma vez eu fiz essa enquete no meu Stories, aí eu perguntei assim, vocês escutam música ou vocês ouvem podcast quando vocês estão fazendo exercício? E aí foi lá, música, 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 música. E aí algumas pessoas me mandaram mensagem fechada, né? Porque eu não respondi, eu só perguntei. Falei, e você, Olivia, e você? Eu falei, podcast. Porque realmente o que eu... Vou dizer para vocês que 99% das vezes eu estou escutando podcast, de alguns que eu gosto demais, que são interessantíssimos, e tem muitos aí. Se alguém quiser podcast, depois me manda mensagem que eu mando alguns que eu escuto, mas eu gosto desse tipo de aprendizado bastante, e às vezes, quando eu estou fazendo um elíptico, né, eu levo o meu iPad, mas pode ser o celular também, e estou ali assistindo vídeos, às vezes algum curso que eu comprei, aí eu estou assistindo aquele vídeo. Então, eu gosto demais dessa linha de aprendizado, né? Porque até o livro, se eu vou ler, eu não tenho quase que nenhum livro em papel, né? A minha leitura é toda no iPad, assim, é a minha forma. E eu fui entendendo isso com essa autoobservação. Então, essa competência no mundo de hoje é fundamental para você ir para frente.
Depois, essa daqui, que temos amor, né? Que é a questão do pensamento crítico. Gente do céu, né? A gente precisa, no mundo de hoje, no mundo de fake news, no mundo de mensagens que são colocadas de uma forma top-down, que você vê essa síndrome do guru acontecendo, ter essa linha de pensamento crítico, no mundo também que os algoritmos acabam atrapalhando bastante a gente em relação a pesquisas que a gente faz. Eu não lembro se eu contei na segunda-feira, mas certa vez eu tinha uma cliente, você vê que o negócio é insano. Uma vez eu tinha uma cliente que a mãe dela, ela me trouxe que a mãe dela era uma pessoa muito otimista e que a tia dela era uma pessoa muito pessimista. Né? E eles foram, curiosamente, eu tinha feito uma sessão com ela falando dessa questão de algoritmo e tal, e isso deu um clique nela ali, um eureka no final de semana, que elas foram fazer uma pesquisa no Google de determinado assunto, né? A mãe, sendo otimista, o Google apresentou, e naturalmente pelas pesquisas, pelo engajamento que ela tem, uma série de resultados bacanas em relação àquela pesquisa que a mãe fez. Para a tia era só tragédia, catástrofe, coisas caóticas e tal, porque naturalmente, quando a tia fazia qualquer tipo de pesquisa, a pessoa clica, né, naquilo que mais interessa. Então, o algoritmo é a inteligência artificial que a gente está falando. Os algoritmos das redes, eles vão aprendendo, eles vão lendo o comportamento das pessoas com o objetivo de atrair você cada vez mais nesse sentido. Então, a gente cuidar, pesquisar pelo anônimo do Google Chrome, né, para você dar uma cortada nessa coisa dos algoritmos, se conectar a pessoas. Olivia, a pessoa pensa muito diferente de mim nas redes sociais, e aqui eu não estou falando de mau caratismo, de valores deturpados nesse sentido, eu estou falando realmente de pensamentos diferentes, né? Então, você se conectar, escutar, porque a gente só é capaz, olha o último aqui, a gente só é capaz de ter pensamento crítico quando nós somos capazes de desafiar as nossas crenças. Nós temos uma série de vieses inconscientes que vão guiando o nosso comportamento no dia a dia. Muitos são positivos, parabéns, eles vão te ajudar, mas muitos são negativos e você se veda certas informações. Então, no mundo que tem aí essa cultura do cancelamento, né? Determinada pessoa falou uma coisa que eu não gosto, cancela. Quer dizer, pensamento crítico foi jogado na lata do lixo, né? Você nem escuta, você não tem nem a capacidade de ouvir, até para você não aceitar, mas para você refletir se faz sentido ou não faz sentido. Uma pessoa com pensamento crítico é alguém curioso, que vai atrás de informações, não em masterpiece, em grandes pedaços, você vai em pequenos pedaços, você pega uma informação daqui, junta, pega uma informação de acolá, junta, isso vai te transformando, isso vai transformando a sua maneira de ver, a sua maneira de enxergar, você faz boas perguntas nesse sentido. Então, o que eu vejo muito comumente dentro dessa falta desse pensamento crítico? O efeito manada, né? Então, a maior parte das pessoas está falando determinada coisa e eu nem, né, não quero saber, ou leitura de headline, né? Título, você lê o título e aquilo. Ontem, uma revista, que eu não vou falar aqui o nome, colocou, é complicado, jornalismo, colocou a morte de uma determinada pessoa, que, enfim, que é um cara que escreve para grandes veículos e tudo mais, e colocou. E aí, curiosamente, eu entrei na página, eu falei, morreu? Aí eu entrei na página dele, né, do Instagram, no perfil oficial, e estava lá, comunicamos, né, que a notícia da morte, né, não é verdadeira, graças a Deus, estou bem, estou vivo, está tudo ótimo e tudo mais, e saindo assim numa revista de grande renome, bastante conhecida nacionalmente, a morte, né, da pessoa. Então, quer dizer, não houve a busca da informação para você não disseminar ali o fake news. E detalhe, tá? Nos comentários lá, as pessoas que botaram uma frase dessa personalidade, né? Aí estavam várias pessoas, é isso mesmo, tem que viver a vida, não sei o que lá, né? Nossa, gostava tanto do trabalho. Ou seja, tipo, é isso, né? Um veículo desse coloca uma informação dessas, as pessoas não têm, às vezes, curiosidade de questionar, vai lá e realmente vê que é verdade e acabou. Mas foi a única, né, o único veículo que eu vi noticiando, eu não vi outros. Então, semana passada, por exemplo, eu recebi no meu WhatsApp
uma mensagem sobre a questão da vacinação no Brasil, né? O tempo. E aí eu olhei aquela mensagem da vacinação e falei, espetacular, né? Então, assim, final de 2000 desse ano, e piurra, tudo resolvido. Eu acho que essas informações estão erradas, né? E aí eu fui pesquisar na internet e tudo mais, e ali estava, não, fake news e tudo mais, porque não faz sentido. Então, gente, o pensamento crítico, eu vejo muito essa questão do mercado do infoproduto, do 6 em 7, do faço dinheiro, né, rápido, fórmula mágica e tudo mais. Assim, né, método Disney de viver, né, o método dos milagres acontecerem. A gente precisa ter um pensamento crítico de entender que, assim, a vida demanda esforço, a carreira é uma jornada, né? Se você quer ganhar dinheiro rápido, assim, jogue na Mega Sena e ajoelhe todo, porque não é fácil ganhar na Mega Sena, né? Mas você ganha, você também é um negócio de louco. Então, ajoelha muito, reza muito, que é a melhor forma de você conseguir realmente dinheiro fácil. Ou, então, aí, por métodos extremamente ilícitos que a gente sabe que dão dinheiro rápido, mas o risco de vida também é muito grande nesse sentido. Então, o pensamento crítico, gente, é fundamental para a gente poder desafiar as nossas crenças, essas informações que são colocadas e que muitas vezes inúmeras pessoas compram sem sequer questionar, tá? E aí uma frase de Francis Bacon que eu acho fantástica, que fala que o pensamento crítico é ter o desejo de buscar, a paciência para duvidar, o empenho para meditar, a lentidão para afirmar, a disposição para considerar, o cuidado para ordenar e o ódio por qualquer tipo de impostura. Então, esse é o pensamento crítico. Depois, né? Assim, está aqui no meu coração essa competência, que é o desenvolvimento da marca pessoal. Então, primeiro nesse sentido, acho que assim, dia desse eu estava fazendo uma sala no Clubhouse, né? E era uma sala sobre marca pessoal. E uma das pessoas ainda falando que achava que marca pessoal tinha, né, algumas rechaças em relação à marca pessoal até muito pouco tempo, porque achava que marca pessoal era assim, a roupa que você põe, né? E basicamente isso. Gente, não é a cor que você usa, marca pessoal, isso são adereços, né? Que podem representar a sua marca, sim, você tem o estilo e tal, mas é muito mais do que isso quando a gente fala de marca pessoal. Quando a gente fala de marca pessoal, a gente está falando dos seus valores, do seu porquê, do seu propósito, dos seus objetivos de vida. A gente falou mais sobre essa questão do propósito na segunda-feira. A gente está falando do que você quer alcançar, quem você quer servir, qual é o público aqui que você quer falar. Então, qual é o seu objetivo? Ter clareza, estabelecer metas SMART, né? Metas SMART são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes dentro de um prazo de tempo. É a figura, é a visualização, é a figura do quebra-cabeça que você quer montar. Quando você recebe um quebra-cabeça, você pega aquela caixa, você abre, você bota a figura lá na frente, você espalha as peças, começa a agrupar naquelas peças com cores parecidas, monta, né, aquelas figurinhas, as pecinhas de fora e tal, para ter ali uma moldura nesse sentido, e a partir daí você olha para a caixa o tempo inteiro, para você saber o que você está montando na tua carreira. Também seria muito interessante ser assim, para não dizer necessário, porque senão você fica perdido. É aquela história, ter direção é muito mais importante do que velocidade. Eu vejo hoje em dia as pessoas querendo colocar velocidade para qualquer direção, e aí é uma loucura, porque você não sabe onde você quer chegar, você fica mais perdido do que se acha. E se a vida for gente boa com você, ótimo, porque ela vai te guiar para um caminho positivo. Se ela não for, já que você não está colocando seus esforços de uma maneira direcionada, você está lidando com o acaso, então aí você acaba se perdendo no meio do caminho e, às vezes, se colocando num caminho que não vai te trazer felicidade, porque o teu conceito de sucesso é individual e, às vezes, um caminho que pode até te trazer dinheiro, mas se o seu conceito de sucesso está vinculado a algumas coisas especiais, esse dinheiro pode ser muito caro para a sua vida. Então, é você entender esses seus objetivos, conhecer os seus valores, que são pilares que sustentam e direcionam a sua vida. Quando a gente está numa organização que os valores não são valores harmônicos, que não tenha essa sincronicidade, você acaba realmente se colocando num lugar tóxico, se sentindo mal, né? Você não tem essa sensação de pertencimento. Isso, naturalmente, para muitos, vai adoecendo, vai
gerando essa sensação de mal-estar, né? Se você está, de alguma forma, conduzindo a sua carreira também nesse sentido, sem se entender autoconhecimento, né? Você acaba se sentindo, fazendo com que a sua carreira seja um castigo todos os dias, sendo que não precisa ser. A gente pode ter uma carreira feliz, por incrível que pareça, muita gente ainda não sabe disso, mas essa, inclusive, é a grande mensagem que eu busco levar para as pessoas. Você pode construir uma carreira feliz, né? Quem é o público que você quer falar? Então, ter empatia, agregar valor, abolir o juridiquês. Existe um texto do Nelson Jobim fantástico em relação a isso, vocês podem pesquisar na internet, colocar assim no Google, Nelson Jobim juridiquês, aí vai aparecer lá o texto que ele fala dessa influência barroca na comunicação do advogado. Gente, o latim, né, as palavras difíceis, que o mundo não entende, a gente precisa de uma comunicação fácil, a gente está falando de legal design, a gente está falando de petições com QR Code, a gente está falando de simplificação, que Leonardo da Vinci, né, veja, né, lá atrás traz que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Então, assim, peças, né, de petições de 50 páginas, pelo amor de Deus, cara, quem vai ler isso? Né? Então, você ter essa empatia do público compreender você, falar difícil te afasta, falar difícil é ego, falar difícil não conecta com as pessoas, falar difícil mostra arrogância, mostra prepotência, comunicação é fazer as pessoas te entenderem, e dentro disso você tem todas as profissões, você tem o juridiquês, o mediquês, o arquitetês, o musiquês, o TITês, e por aí vai. Se as pessoas falam difícil com você, você não vai compreender, e isso afasta. Então, saber quem é o seu público. E, acima de tudo, que é o grande pulo do gato quando a gente fala de marca pessoal, é a questão da autenticidade, que é o seu maior poder. Quem é você? No mundo, só existe uma pessoa com essa digital aqui, que sou eu, você também, só você tem a sua digital e todos nós somos assim. Essa nossa autenticidade que nos dá esse poder de sermos diferentes. Quantas personalidades tem no mundo conhecidas, e até hoje, questão de milênios, por essa autenticidade, por essa marca pessoal. A marca pessoal perpassa tempo, a marca pessoal perpassa vida e morte. E eu posso falar tantos que morreram e que até hoje estão tão presentes na nossa sociedade, com legado de conhecimento, de história, de ação, de atitude, de mudança, de transformação. O que você quer deixar para o mundo? Essa construção da marca pessoal te torna um profissional completamente diferenciado para o mercado. Você tem construído a sua? E depois a questão da produtividade. Produtividade é fundamental para que a gente possa pegar esse recurso que é mais do que, né? Hoje eu até fiz um post sobre isso, né? Perguntando se tempo é dinheiro, tem muito mais valor do que isso, né? Tempo tem muito mais valor que isso. Ele balanceia, ele equaliza a nossa vida. Como é que a gente pode usar esse recurso que todo mundo tem ali as 24 horas e tem gente que usa tão bem e tem gente que usa tão mal. E dentro dessa questão do tempo, boa parte das doenças, da somatização das coisas, vem pelo estresse, pelo excesso de estresse, pela angústia, por essa pressão que as pessoas fazem tudo de última hora, tem que fazer tudo muito rápido, tem que entregar tudo para ontem, por uma falta de organização muito grande. Produtividade não é você trabalhar 16 horas por dia. Produtividade é você conseguir estabelecer um equilíbrio na sua vida entre os diversos pontos, entre as diversas searas que são importantes, família, o trabalho, a questão do hobby, a questão de espiritualidade, a questão do autocuidado, da saúde, porque isso te faz ter maior produtividade. Ah, Olivia, mas você está falando de coisas impossíveis. Não estou, não. Eu não estou. Eu tenho mais de 10 anos atuando com coaching e mentoria jurídica, e o que eu recebo de feedback dos meus clientes nesse sentido não é possível. Eu devo ter perdido o cliente.
Como é que eu estou com uma terça-feira à tarde livre? Antes isso era impossível na minha vida. Sim, porque você aprendeu a se organizar para gerir o seu tempo, porque você aprendeu a priorizar as coisas, você aprendeu a adotar na tua vida e com as suas equipes, se você tem equipe, metodologias ágeis. Metodologias ágeis traz uma organização de quem vai fazer a tarefa, qual é o caminhar dessa tarefa, tarefas já feitas, dentro de um prazo de tempo, todo esse mapeamento de como você vai lidar com o fluxo de trabalho de projetos que entram para você, né? Essa metodologia ágil está também ligada a um sistema de automatização. Tem um monte de tecnologia fazendo trabalhos operacionais para o advogado hoje em dia, para que ele não precise fazer desde rotinas do dia a dia da advocacia, até a questão de documentos, a questão de contratos, tudo isso feito por um sistema aí automatizado que te ajuda. Então, você tem nesse ecossistema da B2L, sistemas para gestão de processo, para análise e elaboração de contratos, para leitura de dados e jurimetria, para você levar para o seu cliente soluções mais estratégicas, para você levar para o seu cliente aquilo que ele precisa ouvir do advogado como um parceiro de negócios dele. Tudo isso faz com que o advogado não perca tempo, não perca noites mal dormidas em relação a coisas que ele pode passar para essa automatização, para a tecnologia. Inteligência artificial está entrando aí, essa série de sistemas da B2L, mostrando para essa facilitação do dia a dia do trabalho da advocacia para ajudar o advogado. E, gente, quem está deixando a tecnologia de lado, está fazendo tudo isso no lápis e no papel, está perdendo tempo, está ficando para trás, porque quem está usando está saindo na frente. Ah, Olivia, mas isso é caro. Não, hoje cada vez mais essas coisas estão mais baratas, vale a pena você pesquisar, você tapar. Às vezes não são só, tá? Tecnologias do mercado jurídico, às vezes você tem tecnologias de outros mercados, CRM, coisas desse tipo, que vale a pena você puxar, porque para a sua advocacia faz sentido, e nesse aspecto é você compreender também o modelo de negócio que você tem na sua advocacia, se você precisar aí de uma automatização voltada para o jurídico. E para aqueles que são advogados que estão no departamento jurídico e tudo mais, né, ou no escritório que já tem essa automatização, é você também usar ferramentas que tem no computador, ferramentas que tem no celular para ajudar nessa questão do foco, na questão da produtividade, na questão de você não deixar tantas interrupções acontecerem no dia a dia. A gente está numa epidemia de interrupções, aliás, precisamos dessa vacina, né, para essa epidemia de interrupções que está surgindo, que está surgindo não, né, que acontece no mercado. Então, você tem aí essas mensagens que vêm pelo Teams, os e-mails que entram, o excesso de reuniões que muitas vezes são colocados, o WhatsApp que é mal usado, tudo isso você precisa aprender a gerir para que você tenha uma maior produtividade e comunicação, né? A gente tem essa habilidade da gente se comunicar, da gente fazer essa troca, da gente poder, dentro disso, trazer uma maior assertividade para a maneira como a gente vai trabalhar, a gente explicar as nossas necessidades, mas às vezes pelo fato da gente não querer conflito, lembra? Segunda-feira da inteligência emocional, conflito, confronto, que eu falei? Pois é, a gente não fala das nossas necessidades e a gente vive nessa loucura sem essa questão da produtividade que é tão necessária no dia a dia. E a questão da priorização aqui, que é essa matriz de Gucci que você pode usar, que ela traz a questão da gravidade, que mede o impacto daquilo que você vai fazer, a urgência, que mede o tempo daquela atividade, se é para hoje, para amanhã, para daqui a uma semana, e essa tendência, então, mede a probabilidade de crescimento do problema se você não der atenção para essa tarefa. Usando essa matriz de Gucci, você classificando isso em gravidade, urgência e tendência, você consegue ali entender quais são as tarefas mais prioritárias para ir organizando a sua vida. Então, é muito importante que você foque nisso. Gente,
Não é a crise que mata os escritórios de advocacia, o que mata é a falta de clientes. E a falta de clientes tem a ver com o desejo de alguém do lado de lá querer entregar valor para aquilo que você faz, para a sua advocacia. E quando eu falo de falta de clientes, e aqui no primeiro momento eu trouxe o escritório de advocacia, a falta de cliente, o seu público-alvo, se você está numa organização, pode ser seu chefe, volto a dizer, se você está no departamento jurídico, pode ser as outras áreas, se você não mostra que você entrega valor, naturalmente você não vai ser um profissional que vai ser necessário. Se você não mostra que você é um profissional necessário, naturalmente o valor do teu passe vai caindo, a ponto aí de você poder perder o emprego, não ser valorizado no mercado, se um cliente vai te contratar, vai querer pagar menos, porque veja, as relações elas têm que ser balanceadas, as relações têm que ser de ganha-ganha, ou seja, eu boto a mão no meu bolso para te dar, não para te dar, mas para te pagar pelo teu trabalho, mas você me mostra que existe esse balanço entre aquilo que eu vou te pagar e aquilo que eu vou receber de você. E no mercado com tanta competição, com tantos players, eu preciso me diferenciar, eu preciso mostrar que eu agrego valor para eu, de fato, ser diferente. E essa é a mentalidade do empreendedor que o advogado precisa ter. Então, se você não mostra como você adiciona valor à vida de alguém, não existe advocacia. A advocacia é feita para resolver problemas. Ah, Olivia, mas eu trabalho com empresas. Atrás das empresas são compostas por uma série de CNPJs. Se você trabalha com empresa, você está resolvendo o problema do empresário, do diretor jurídico que não está dormindo, do gerente jurídico e por aí vai. Se você trabalha com pessoas físicas, é para aquela pessoa que você está agregando valor aí diretamente. Você tem mostrado isso de uma forma clara para o mercado, você tem colocado a sua marca, você mostra essa atitude empreendedora, compreendendo o seu mercado, se desenvolvendo naquilo que é necessário para que você tenha o valor que você acha, que você acredita, mas quem te dá esse valor de fato é quando você mostra que você tem esse diferencial para levar. Você tem feito isso? E, gente, dentro da maneira de você medir isso, aqui a gente pega um modelo de startup, né? De linha, Olivia, mas eu não sou startup. A nossa carreira, hoje em dia, a gente tem que tratar como um pequeno negócio. Se a gente está no mercado ágil, a gente precisa aprender a se comportar de uma forma mais ágil para que a gente possa acompanhar essas transformações. E a gente faz isso aprendendo a construir o que eu preciso melhorar para construir, como é que eu posso medir esse melhoramento, e aí pode ser em feedback que você pega das pessoas ao seu redor, dos seus clientes, daquilo que você escuta também, e dentro dos próprios resultados que você tem com a sua advocacia, e dentro disso aprender. Eu fiz direitinho? Eu continuo fazendo, foi acerto, foi tudo bem? Eu errei? Bom, se eu errei, eu preciso pivotar, eu preciso transformar, eu preciso mudar isso. Então, você aprende e, de novo, você constrói. Ou você constrói esse caminho de continuidade, porque deu tudo certo, ou você melhora e constrói de novo uma nova solução para aquilo que você quer entregar. Então, esse ciclo, que é o ciclo Lean de startup, mas que você pode aplicar para a sua carreira, o que eu preciso construir? Estou indo bem nesse sentido? Você mede com dados e você aprende em cima disso, vai fazendo com que você construa um círculo virtuoso para a tua vida. E a máxima competência de todas, 3 minutos para o fim da palestra, vamos lá, né? Então, assim, ó, tá no tempo, no cronograma, é ser humano. Ser humano é verbo, diferente dos outros animais, né? Você tem cachorro, você tem gato, você tem papagaio, você tem macaco, você tem girafa, você tem elefante, você tem os animais com nomes, né, substantivos. E o nosso é o único que tem o verbo ser humano. Essa é a máxima competência que a gente precisa ter na vida. A advocacia é por pessoas, para pessoas, com pessoas. Não existe falar sobre empreendedorismo, não existe a gente falar de uma carreira diferenciada se a gente não exerce essa competência de ser humano na nossa vida. Tem muitas pessoas no mundo, está faltando, o ser humano está faltando essa humanização. E para terminar, eu deixo aqui essas dicas de livros. Então, o primeiro livro que eu quero indicar para vocês aqui é A Regra Não Ter Regras.
o Netflix, a Netflix, né, a empresa Netflix e a cultura da reinvenção, é um livro bastante interessante, com uma série de quebra de paradigmas de como essa empresa exerce a cultura do feedback, a liderança e tal. É interessante, pensamento crítico, abrir a cabeça, né, ver como é que você pode usar isso aí para o dia a dia da sua vida. A questão desse outro livro aqui, que é a Imunidade à Mudança, que explica muito esse lado dessa aversão que a gente tem, essa dificuldade da gente quebrar essas nossas crenças limitantes, esses vieses inconscientes, então vale a pena ler. E como filme, para quem não assistiu, é aqui esse filme Estrelas Além do Tempo, que é né, é assim, excepcional para essa linha de empreendedorismo, de realmente você quebrar aí paradigmas na sua vida, tá, gente? Então, assim, para essa mentalidade empreendedora, é preciso mais do que boas ferramentas, é preciso uma mudança completa de atitude e começa dentro da gente. Obrigada, aqui estão os meus contatos e estou aí aberta a perguntas, dúvidas, sugestões, elogios, ameaças, é só falar. Excelente, doutora Maria Olívia. Agradeço demais a sua palestra para a gente fechar aí com chave de ouro esse mês da mulher da ASP. Realmente foi um apanhado, né? Que passou de neurociência, autoconhecimento e, enfim, um monte de dica para nós tentarmos aí ter uma mentalidade empreendedora, porque a gente pôde ver muito bem que não adianta aquela nossa antiga percepção, né, que a pessoa nasce empreendedora, e vimos que não é bem assim, né, todo um conjunto aí de esforços, e acho que com bastante disciplina a gente tem chance de... eu fiquei motivada, acho que é o primeiro passo, né? Que bom, fico feliz. Feliz. Obrigada. Eu não vou, tem várias perguntas, mas a gente já está com o tempo um pouquinho avançado, né? Eu posso fazer só uma, que se tiver debate pronto, senão a gente depois responde para os nossos ouvintes, que seria, elas ficaram muitas perguntas sobre os seus podcasts favoritos, se tiver então, algum. Eu gosto muito da linha da B9, né? Que eles têm uma série de podcasts, Braincast e outros tantos, né? Então, se vocês... Eles têm uma página na internet, o pessoal da B9, então eu gosto muito do que eles trazem. B9, B9, exato, B de bola 9. Então, eles têm o Braincast, que é voltado para a carreira, eles têm uma outra parceria, se não me engano, é com a Coca-Cola, que eles trazem outro lado profissional, é super bacana. Então, você encontra no, enfim, Apple, Spotify, né, Deezer, fazendo as propagandas aí das empresas, não estão pagando nada por isso. Né? Gosto muito também da linha de podcasts da CBN, que traz também parte de economia, que traz a parte profissional. Gosto muito da Alta Performance, que é do Mark Tawil, que é um querido, que, enfim, que também é da Jovem Pan, traz bastante entrevistas interessantes. Então, acho que para um início aí de algumas dicas, acho que são 3, porque só nisso aí é tanto conteúdo que você meio que se perde assim, acaba, né? Enfim. Ótimo, já é uma janela aí para a gente iniciar, quem não conhece esse mundo. Gosto demais, gosto demais. Pelas dicas. E, bom, então agradeço demais pela palestra, foi excelente. E agora eu gostaria de agradecer à ASP por todo esse mês aí que tivemos inúmeras palestras sobre igualdade de gênero. Foram assim palestras com mulheres muito inspiradoras, não só a respeito de matérias jurídicas, mas como tivemos aqui a inteligência emocional, a de hoje, outras tantas, mas falamos de assuntos não tão leves, digamos que esse seja um assunto leve, como racismo, compliance, enfim, foram assim, a variedade foi muito grande também, então foi muito bacana mesmo, direito coletivo, da mulher no movimento sindical, enfim, foram diversos temas. E eu convido a todos e todas, para quem não pôde assistir as palestras que já passaram, no ASPFlix, que vão estar disponíveis. Eu acho que vale muito a pena. Foi
foi tão enriquecedor assim que mudou o mindset sobre a igualdade de gêneros esse mês da ASP. Então, vale realmente muito a pena. E aí agradeço a ASP na pessoa da diretora cultural, que foi quem capitaneou todas essas palestras para que isso pudesse acontecer, a doutora Silvia Patkowski, a nossa presidente Liviane Girardi e todas as conselheiras aí da ASP. Agradeço ainda o departamento cultural interno da ASP, o departamento de marketing e todo o suporte técnico, que sem eles nada disso teria acontecido. Então, estamos encerrando, mas convidamos a todos e todas para os próximos eventos da ASP, que a ASP não para. Hoje estamos encerrando o mês da mulher, mas temos aí inúmeros eventos, é só verificarmos no site. Mas muito obrigada a todos, então estamos encerrando este painel. Muito obrigada, doutora Maria Olívia, até a próxima. Obrigada, Asp, Elaine, Milena, um beijo para vocês, até a próxima.